Hoje atravessaremos o século XI d.C., um período de grande transformação na Europa e no Oriente Médio. Nesta época, a religião tornou-se o centro de um movimento que mobilizou multidões, as cruzadas, enquanto os calífatos islâmicos buscavam defender suas terras. Prepare-se para explorar como o confronto entre religiões, o renascimento urbano e as novas alianças mudaram o curso da história da humanidade. O século XI d.C. foi um marco de profundas transformações, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. A chamada para as cruzadas desencadeou uma série de conflitos que colocaram cristãos e muçulmanos em uma disputa feroz pelo controle da Terra Santa. Ao mesmo tempo, as cidades europeias começavam a se reerguer, dando os primeiros sinais do renascimento urbano e comercial. Este episódio nos levará pelas batalhas, alianças e novas ordens que definiram o equilíbrio de poder em um mundo em constante mutação. Em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos europeus a empunhar suas espadas e libertar Jerusalém do controle muçulmano. A Primeira Cruzada foi uma resposta direta às dificuldades enfrentadas pelo Império Bizantino, ameaçado pelo avanço dos turcos seljucas. Para muitos cavaleiros e camponeses, as cruzadas eram uma oportunidade para perdoar pecados, ganhar terras e riquezas, ou mesmo viver uma aventura longe da miséria feudal. Multidões se reuniram sob a promessa de glória divina e riqueza terrena, atravessando a Europa em uma marcha à Terra Santa. No caminho, houve pilhagens, massacres e grande sofrimento, mas também momentos de heroísmo e uma nova forma de ideal cavaleiresco. Em 1099, os cruzados finalmente tomaram Jerusalém, resultando em um banho de sangue que marcou o início de uma era de violento confronto entre cristãos e muçulmanos. A criação dos Estados Cruzados no Oriente não apenas transformou a região, mas também gerou consequências que reverberariam por séculos. Enquanto a Europa mobilizava suas forças para conquistar a Terra Santa, o mundo islâmico se via forçado a reagir. Os calífatos, enfraquecidos por divisões internas e rivalidades, foram pegos de surpresa pelas cruzadas. Os seljucas, que controlavam grande parte da Ásia Menor, e os fatímidas do Egito, passaram a enfrentar os invasores cristãos, em um confronto tanto militar quanto ideológico. Porém, a fragmentação do mundo islâmico dificultava a resistência inicial. Somente na década seguinte, líderes como Zendi e mais tarde Saladino conseguiriam unir os muçulmanos sob uma causa comum, liderando a resistência contra os cruzados e reconquistando terras-chave. A resposta islâmica não apenas impediu o avanço europeu, mas também solidificou o poder de Saladino, que em 1187 retomaria Jerusalém, restabelecendo o controle muçulmano sobre a cidade. Enquanto cavaleiros e camponeses cruzavam mares e montanhas em busca de glória e redenção, a Europa Ocidental vivia uma transformação em seu próprio território. As cidades, que haviam entrado em decadência após a queda do Império Romano, começavam a se revitalizar. O crescimento populacional e a melhora nas técnicas agrícolas geraram excedentes, possibilitando o ressurgimento do comércio. Feiras e mercados tornaram-se comuns, e cidades como Veneza, Gênova e Flandres cresceram, transformando-se em centros comerciais de grande importância. Esse renascimento urbano também trouxe consigo uma nova classe social, a burguesia. Comerciantes e artesãos começaram a desafiar a tradição feudal, introduzindo novos conceitos de riqueza e poder que não se baseavam apenas na terra, mas no comércio e na produção. O fervor religioso e o espírito militarista das cruzadas deram origem a ordens militares, como os Cavaleiros Templários e os Hospitalários. Essas ordens não apenas protegiam os peregrinos que viajavam à Terra Santa, mas também se tornaram poderosas organizações políticas e financeiras. Os templários, em particular, acumulavam grandes riquezas e posses,
atuando como banqueiros para reis e nobres. Eles simbolizavam um novo tipo de cavaleiro, dedicado tanto à luta quanto à devoção religiosa. O ideal de cavalaria foi reformulado, misturando o código de honra com uma profunda devoção à igreja. Porém, esse poder crescente das ordens militares também gerou desconfiança e rivalidades, levando à futura perseguição e supressão dos templários no início do século XIV. O século XI foi um período de expansão e renovada conexão entre o Oriente e o Ocidente. As cruzadas não apenas mudaram a relação entre cristãos e muçulmanos, mas também abriram caminho para um intercâmbio cultural que influenciaria profundamente a Europa. Especiarias, técnicas de engenharia e principalmente ideias filosóficas e científicas começaram a se infiltrar na cultura europeia, preparando o terreno para um futuro renascimento. O despertar das cidades e o crescimento do comércio trouxeram uma nova dinâmica social, onde o poder não estava apenas nas mãos da nobreza feudal, mas também nas de comerciantes e artesãos. O século XI foi, portanto, um tempo de transformação, onde a espada e a fé ditavam o ritmo da história. O século XI depois de Cristo marcou o início de um confronto épico entre religiões, onde a luta pelo controle da Terra Santa se misturou à renovação de um continente que despertava para um novo futuro. No próximo capítulo, exploraremos as consequências dessas batalhas, as novas cruzadas e como a luta pelo poder e pela fé continuou a moldar a Idade Média.